texto de Mateus 12, de 15 a 21. O texto bíblico nos diz assim: mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em que a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará o direito aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo ou o direito, e no seu nome esperarão os gentios. Vamos dizer bem alto: este é o meu Jesus. Esse é o meu Jesus. Amém. Senhor amado, te pedimos nessa noite, fala ao nosso coração através da tua palavra. Desperta-nos, aviva-nos, redireciona a nossa vida e o nosso ministério. Nós entendemos que vivemos um tempo profético, nós entendemos que o tempo se aproxima e o nosso ministério precisa ser útil, valioso, precioso. Dá-nos a coragem de rompermos com algumas coisas que precisamos romper para atingir o objetivo que o Senhor tem determinado para cada um de nós. Fala a cada um de nós, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a gente está de volta aqui depois de 2 semanas fora. Obrigado pelas orações. Tivemos a oportunidade de atender algumas igrejas. Uma igreja que está organizada em 3 setores de Portugal. Almada é a sede, Tapadas das Mercês é uma outra cidade, uma outra congregação, e Sobral, uma outra congregação. Mas as 3 são igrejas da Igreja Nacional, pastoreadas por pessoas muito gente fina, muito de Deus, pessoas que estão se esforçando para fazer um trabalho maravilhoso, e têm feito um trabalho muito bom, e fomos lá dar um apoio para os pastores, para a liderança e para a igreja. E também um trabalho na França, que é um trabalho que está começando, tem poucas pessoas, mas também tivemos a oportunidade ali de levar 3 pessoas ao batismo, 2 brasileiras que estão morando lá e uma francesa. Então é bom você batizar também alguém da própria terra, como tivemos a oportunidade também de batizar gente em Moçambique. Muito bom, muito gostoso, uma experiência maravilhosa. E eu quero agradecer aos irmãos, né, pelo suporte de oração, pelo apoio, pelo incentivo e por sustentarem o ministério aqui em Ribeirão, para que aqui sempre seja uma tocha acesa para enviar pastores e enviar missionários para o mundo, porque o mundo precisa de Deus. O mundo precisa de Deus. A Europa precisa de Deus. A gente sabe que de um tempo para cá, lugares que antigamente foram templos lotados por causa de grandes avivamentos, hoje muitos desses templos estão sendo fechados para se transformar em discotecas, se transformar em bares, se transformar em boates. Muitos templos estão se fechando, porque infelizmente o humanismo chegou, o materialismo chegou, o intelectualismo chegou, de tal maneira que as pessoas acham que não precisam de Deus, acham que não precisam do Evangelho, acham que não precisa da palavra. E cada vez em alguns lugares está se tornando mais difícil compartilhar, mais difícil transmitir a mensagem. Por isso que demanda-se um trabalho muito perseverante, muito dinâmico e muito consciente para que o Evangelho chegue aos lugares desafiadores do mundo. Não é somente a África, um lugar desafiador, não é somente a Ásia, mas lugares especialmente onde tem muita provisão, muita prosperidade. Quanto maior a prosperidade, maior a consciência de que não se precisa de Deus, porque já se tem tudo. Mas infelizmente o que você vê é que tem muito dinheiro, muitos têm muito dinheiro, mas são tão vazios e tão sem sentido para a vida, precisam se encontrar de verdade com Deus. Então, orem pelo mundo, orem pelas nações. Vamos ouvir também daqui a pouquinho um testemunho do Bruno e da Rosana, que são missionários na Espanha e sabem do que eu estou falando, até com maior propriedade, porque têm vivido lá
tem morado naqueles lugares. Mas, amados, eu queria aqui em poucas palavras compartilhar algo que tem falado ao meu coração, acerca da gente saber romper com determinadas coisas que procuram tirar da gente a nossa vida e tirar o sentido da nossa vida. Nós encontramos aqui em Mateus 12, do versículo 15 em diante, mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Diga, mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. O que ele sabia que o levou a se afastar dali? O que está no versículo 14. Retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. E como Jesus soube que conspiravam contra ele, retirando-se dali, ele foi aos vales, e foi a lugares onde tinha muita gente precisando dele, mas ele soube se retirar daquele lugar. Que lugar era aquele? Era o lugar da sinagoga, era o lugar da religiosidade, era o lugar onde a palavra era pregada, mas era um lugar onde, infelizmente, o problema não era a sinagoga, mas o problema é que Jesus entendeu que naquele lugar, pessoas queriam tirar a vida dele. E ele compreendeu que não era o tempo de ele ficar naquele lugar, mas ele desceu ao vale, e quando desceu ao vale, muitos estavam ali. Muitos enfermos, muitos doentes, muitos paralíticos, e ele curou a todos. E ele entendeu, e na verdade que ele entendeu, quem entende sou eu, né? Eu é que entendo, ou você que entende. Chega um momento que vem o entendimento, eu acho que eu preciso dar uma redirecionada na minha vida. Jesus sempre entendeu todas as coisas, mas o que eu quero dizer é que ele compreendeu que o sentido da vida não estava naquele lugar, no lugar da sinagoga onde queriam tirar a vida dele, mas que o sentido da vida estava junto àqueles que realmente precisavam dele. Não os religiosos, mas os pobres precisavam dele. Os doentes precisavam dele. E quando Jesus se viu no meio das canas quebradas e no meio dos pavios que fumegam, ali ele compreendeu que estava exatamente no centro da vontade de Deus. O que eu quero dizer com isso, meu amado irmão, é que às vezes você precisa saber que precisa romper com algumas coisas que fazem com que a tua vida perca o sentido. Você precisa compreender que algumas coisas te amarram. Jesus, enquanto estava ali na sinagoga, curando um homem que estava com a mão atrofiada, mas percebendo aquela turba de fariseus e de pessoas que eram religiosas, mas que estavam enciumadas com o ministério dele, Jesus, para ele mesmo disse, eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Mas há pessoas que precisam de mim. Eu não preciso alimentar esse farisaísmo. Eu não preciso alimentar essa rotina religiosa enfadonha, que traz morte e que quer tirar a minha vida. E que quer roubar os meus sonhos. E que quer fazer com que eu fique de mãos atadas. Não posso curar, não posso falar, não posso pregar, não posso anunciar. Percebe, queridos, que Jesus estava num lugar que potencialmente era um lugar de vida, mas era um lugar que estava contaminado. E infelizmente, às vezes a gente se deixa contaminar. E até aqui no nosso meio também, a gente pode se deixar contaminar. Em que sentido? Estava falando com a Noemi ontem. Às vezes a gente adota uma rotina religiosa. Às vezes a gente começa a adotar uma rotina religiosa. A gente vai para a igreja, participa do culto, mas parece que a gente volta do mesmo jeito. A gente vem para a reunião de oração, mas é apenas porque é uma obrigação aquele dia vir orar. E nada mais do que isso. E a gente fica num ciclo interminável, e às vezes é um ciclo religioso, mas o que eu gosto de Jesus, tudo que é de Jesus é bom, e a gente gosta de tudo. Mas é que Ele nos ensina, queridos, que a gente pode inovar, que a gente pode encontrar o sentido da vida, não numa rotina enfadonha e uma rotina religiosa, que às vezes
milita contra nós, milita contra os nossos sonhos e nos rouba a vida, a alegria, os sonhos, o propósito da vida. E é interessante que Jesus soube romper com esses vínculos religiosos, com esse costume religioso, seja em meio a fariseus, ou saduceus, ou herodianos, ou seja, o que for. E ele deixou o Espírito de Deus trazer para ele o verdadeiro sentido da vida. E se ele descobriu que o sentido da vida não estava naquela sinagoga, num lugar recheado de farisaísmo, de hipocrisia, de religiosidade e de coisas vãs, ele disse para ele mesmo: eu não preciso disso. Mas eu sei que o sentido da minha vida, e eu sei que eu nasci para estar entre as canas quebradas. Eu não nasci para estar em meio a religiosos que não precisam de Deus. Eu nasci para estar no meio das canas quebradas. Eu não nasci para estar no meio dos médicos. E quando ele falou dos médicos, ele não falou de uma forma negativa em relação aos médicos, mas ele disse que os médicos, os sãos, não precisam de cura, mas os doentes precisam de cura. E eu sou médico para os doentes. E ele entendeu que quando ele rompeu com a religiosidade dos seus dias, e desceu ao vale, e foi ao lugar onde os gentios precisavam dele, e quando ele se deparou com as canas quebradas da vida, ele compreendeu para ele mesmo. Entenda que eu estou usando uma linguagem tentando ser o mais humano possível. Mas Jesus compreendeu para ele mesmo que o sentido da vida está no meio das canas quebradas e dos pavios que fumegam. E ele entendeu que alimentar uma religiosidade sem sentido, ou uma rotina religiosa que não traz vida, que não muda o curso da vida das pessoas, que não altera o curso de nenhuma vida, de nenhuma família. Essa é uma religiosidade mórbida, essa é uma religiosidade da qual eu devo fugir, e devo descobrir em Deus uma utilidade. Eu devo descobrir em Deus o meu chamado e a minha vocação. E quando verdadeiramente conseguir fazer na vida de alguém o que outros não conseguiram fazer, então, Senhor, obrigado, porque eu fui um instrumento para restaurar uma cana quebrada. Diga para o seu vizinho: você era uma cana quebrada e eu também era uma cana quebrada. Você falou respeitosamente, né? Você era uma cana. Você não falou zombando do seu irmão. Você era uma cana quebrada. Eu era uma cana quebrada. Eu era uma cana quebrada. Cana quebrada que se deixa no canavial, não serve para nada aos olhos das pessoas. Estão ali para serem amassadas e jogadas fora. Maria Madalena era uma cana quebrada. Jonas, no ventre do grande peixe, era uma cana quebrada. Tantas pessoas que você encontra na Bíblia, que você vai de Gênesis a Apocalipse, você não dá nada por essas pessoas, canas quebradas, rejeitadas pela sociedade, rejeitada pelos religiosos, rejeitada pelos pais, rejeitada pelas famílias, canas quebradas. E Jesus encontrou o sentido da vida no meio delas. E você deve procurar encontrar da mesma forma o sentido da vida no meio dessas pessoas. Em nome de Jesus. Queridos, nos 3 lugares em que fui em Portugal: Almada, Sobral e Tapadas das Mercês. Fui em congregações pequenas, mas andei pelas ruas, ouvi notícia de pessoas e percebi que há muitas pessoas, não fiz nenhuma pesquisa, mas pelo que eu vi e pelo que eu conversei, eu vi muitas pessoas e eu ouvi falar de muitas pessoas com esquizofrenia. Fui para a França, numa congregação pequena, e uma pessoa chegou, alguém me apresentou,
ela estava praticamente dopada de remédios, já tomando há muito tempo, conversando, ela tremia, e ela, há muito tempo, acometida de algo que fez mal para a alma dela. E quando cheguei aqui, a líder da igreja me mandou uma mensagem por WhatsApp dizendo: pastor, aquela pessoa que o senhor conheceu ali no culto, ela está com uma crise, quebrando todas as coisas em casa, ela está destruindo tudo, me ajuda em oração por essa pessoa. Caminhando no condomínio, como a gente costuma fazer às noites, eu e a Noemi, passando pelas ruas do nosso condomínio, é um condomínio relativamente grande, e a gente caminha, e ora, e abençoa as casas, e num determinado dia, passando por um determinado lugar, ouvi do lado de fora um casal numa briga, e o homem brigando com a esposa, e a esposa chorando, e eu quis ir embora dali, mas fiquei ali mais um tempo, indo e voltando e ouvindo, e com uma vontade enorme de entrar e interromper aquela briga, mas me contive e orei. E oramos. O que eu quero dizer, queridos, é que às vezes nós precisamos sair, romper, como Jesus rompeu. Sair dos lugares da religiosidade, para se deparar com o choro de alguém, para se deparar com a agonia de alguém. E quando você sai e ouve o choro de alguém, e você se depara com o tremor de alguém, quando você sai da sua casa e você diz: bom, eu não tenho uma pessoa específica para orar no hospital, mas quando você sai e você entra no hospital e você passa pelos corredores, com certeza você vai se deparar com o gemido de alguém, você vai se deparar com canas que foram quebradas. E foram quebradas por quem? Pelo diabo. O diabo veio não somente para roubar, veio tão somente para roubar, matar, para destruir, para quebrar as canas, para que as canas não tenham mais utilidade, quebrar famílias, quebrar relacionamentos conjugais, quebrar os jovens, destruir sonhos, promover caos no meio da sociedade. Mas você só se depara com isso quando você decide interromper um ciclo religioso infrutífero, que só traz morte. Você só consegue fazer isso quando você tem a coragem de fazer como Jesus, retirando-se dali, porque eu não vou permitir que isso roube os meus sonhos. Que esse padrão religioso roube o meu chamado e a minha vocação. Então, quando você começa a descer ao vale, você vai se identificar com alguma coisa. Ou você vai se identificar com crianças, ou você vai se identificar com casais, ou você vai se identificar com famílias, ou você vai se identificar com alguma coisa que vai apertar o seu coração e você então vai tomar uma decisão. A partir de agora, eu vou dedicar a minha vida. A partir de agora, eu vou encontrar sentido para a minha vida nesse foco, nesse veio. E Deus vai me ajudar. Em nome de Jesus. Quantos creem que Deus está fazendo isso na nossa vida? Eu não sei que tipo de ministério está nascendo no seu coração. Mas eu acredito que um ministério precisa nascer no seu coração. Eu acredito que um ministério precisa nascer no meu coração. Que a gente tem que aprender a inovar e a fazer até mesmo deste próprio ministério no qual nós estamos. Se você percebeu que a sua vida entrou numa rotina e num ciclo religioso, onde você marca pontos em alguns momentos da semana neste lugar, mas no final da semana você percebe: mudei a história de alguém, conheci alguma cana quebrada, para fazer desta cana quebrada alguém especial, alguém que possa ser devolvido à vida. Será que o meu ministério mudou o curso na vida de alguém?
E meu amado, se chega o final de semana e você identificou na sua vida e no seu ministério cristão que o seu ministério não conseguiu tocar em ninguém, então eu acredito que nós precisamos repaginar a nossa vida, remodelar o nosso ministério. E nós precisamos de um reencontro com o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que isso aconteceu, porque este é o meu Filho amado, em quem eu derramo o meu Espírito. E esse meu Filho amado, que tem o Espírito sabe as necessidades que nos cercam. E hoje pela manhã, alguém ao me cumprimentar, disse: pastor, realmente eu gostaria de desenvolver algo diferente. Eu sei que eu posso ser um instrumento para mudar a história na vida de pessoas, mas eu não sei por onde eu começo. E eu disse para ela: começa por onde Jesus começou. Não disse isso para ela, mas estou dizendo isso para você agora. Começa por onde Jesus começou. E por onde Jesus começou, ele começou com uma relação com o Espírito. Ele se separou para ouvir do Espírito. Ele se separou para depender do Espírito. E quando ele se separa para ouvir do Espírito e para depender do Espírito, sabe o que vai acontecer? Deus vai começar a trazer, pelo próprio Espírito de Deus, as canas quebradas. E Ele vai fazer com que as canas quebradas comecem a aparecer no teu caminho. Ou você vai no caminho e se depara alguém na fila, alguém no avião, alguém no ônibus, alguém que é vizinho, alguém na sua caminhada que passa por você, mas eu não sei, o Espírito Santo de Deus começa a fazer um rebuliço santo na sua vida, mas precisa haver uma disposição no seu coração de quebrar um ciclo religioso. Posso ouvir um amém? Voltando de Madrid para São Paulo, sentou-se um jovem do meu lado direito. Era um jovem cuja profissão é ser modelo, que viaja muitos países. E eu pensei, bom, vou falar com um jovem, ele deve ter 23, 25 anos, né? Um jovem descolado, um jovem, né? Eu não tenho uma linguagem para ele. Fico pensando, né? Se fossem os jovens da igreja, acho que vão puxar um assunto com ele, o Vitor, né? O pessoal descolado da igreja, vai conseguir falar com ele. Mas tudo bem, ele sentou do lado, e eu aqui, bom, deixa ele lá, e eu aqui, e as horas se passando, e as horas se passando. Mas eu orei a Deus: Deus, eu tenho que viver aquilo que eu prego para as pessoas. Eu não posso pedir para que as pessoas façam o que eu não estou disposto a fazer. Eu quero fazer. E eu preciso romper com alguns ciclos na minha vida para que eu seja um instrumento para mudar vidas. E de repente começo a orar. E oro, e de repente aquele jovem, de uma hora para outra, ele acha que eu sou o melhor amigo dele. E eu fiquei pensando, como a oração é poderosa. Quer dizer, eu não sei em condições de falar com ele ou de puxar assunto com ele, mas pensei nele. E comecei a orar, dá-me uma oportunidade. E de repente esse rapaz começa a falar de comida, e começa a falar de coisas, e vai puxando assunto, e eu fui tendo uma liberdade, como se eu tivesse a mesma idade dele. Porque eu também sou um pouco descolado. E de repente ele começa a falar, e eu vou falando com ele, na mesma linguagem. Eu falei: Senhor, obrigado pela oportunidade. Obrigado, vamos falar, vamos conversar, e bater papo, e falar de coisas diferentes, e vamos conversar. E ele, num determinado momento, dá a deixa, e eu pergunto: escuta, nas suas andanças, nos lugares por onde você vai, você tem a oportunidade de um dia entrar numa igreja, de buscar Deus? Como é que você vê esse tema na sua vida? E ele falou o seguinte: olha, eu desde pequeno que Deus fala comigo, mas eu me desviei dos caminhos do Senhor. Desde pequeno eu ouvi a palavra, e é tão bom eu levar comigo a palavra nos momentos de muita dificuldade. Eu recito aquilo que eu aprendi de pequeno, mas eu confesso para você que eu estou muito longe, eu estou muito distante,
e aí contou da vida dele com a namorada, porque é modelo, e aí vive com uma pessoa e tal. Mas ele abriu o coração e diz, mas olha, eu entendo que nada disso me satisfaz. E só o fato de estar falando com você sobre Deus já traz para mim uma alegria, já traz para mim um ambiente que me faz lembrar dos tempos em que eu era pequeno e que minha mãe falava e que minha mãe transmitia e que fez diferença na minha vida. E eu confesso que eu estou muito longe disso, mas agora na nossa conversa eu me sinto mais próximo de Deus. Pois bem, e aí pronto, foi a deixa para a gente falar e ministrar e trazer as questões proféticas e trazer o avivamento de Deus, a palavra de Deus. E quando chegou no final, na hora da despedida, olha, sucesso para você, que Deus te abençoe. E ele falou assim, olha, muito obrigado pelas palavras, e ao chegar na minha terra, eu vou colocar em prática aquilo que você me disse. Cana quebrada. Pavio que fumega. O que é um pavio que fumega, meu amado? É uma velinha que estava acesa e que alguém apagou e agora só sai uma fumacinha. E que a gente tem uma tendência de olhar, como eu olhei para esse jovem e pensei, como eu vou falar alguma coisa para ele? Parece que ele já tem tudo. Ele está resolvido. Mas quando você se aproxima e você dá a oportunidade para ele abrir o coração, ele vai dizer, não passo de um pavio que fumega. Tudo isso que você está vendo em mim, sou um modelo, vou para o mundo todo, ganho dinheiro, ganho em euro e trago para casa, para a família. E aparentemente você acha que está tudo resolvido nele. Mas na hora em que você se aproxima e permite que ele abra o coração, você descobre que é um pavio que fumega. Mas o diabo quer te enganar e quer fazer com que você ache que as pessoas que passam por você estão resolvidas, mas elas não estão. O inimigo procura cegar o teu entendimento para que você não fale, para que você não compartilhe. O inimigo faz com que você ache que é mais cômodo você permanecer no ciclo farisaico, no meio da sinagoga, em meio às tentativas de roubar os teus sonhos. O inimigo quer fazer com que você perca os seus anos de vida num ciclo interminável e infrutífero, que não muda a vida de ninguém. Amém? E uma coisa que eu disse para esse jovem, que foi um sinal para ele, eu disse assim, você, meu jovem, você vai para a Índia, você vai para a China, você vai para tantos lugares, você tem uma oportunidade que eu não tenho. Deus deu a você desde pequeno um chamado, mas esse chamado se apagou na sua vida porque você deixou algumas coisas entrarem, te contaminarem. Mas se você deixar Deus te reacender, se você permitir Deus trazer de novo esses sonhos, aproveita a sua juventude, o seu vigor, as suas oportunidades. Aproveita a oportunidade de você estar em meios que eu não posso entrar, mas você entra. E faça valer o chamado da sua vida. Continua viajando como modelo. Continua sustentando a sua família, nenhum problema. Mas reacende a paixão, o chamado, a vocação. Volta para Deus. E quando você volta para Deus, você vai para o mundo, mas você vai para o mundo com uma semente. E certamente você vai continuar encontrando canas quebradas, pessoas sem esperança, pessoas que nunca entrariam numa igreja e talvez nunca entrem na igreja, mas elas também não precisam entrar. Elas vão entrar na igreja, mas talvez nunca entrem num templo, mas entrarão na igreja, porque a igreja somos nós. Talvez elas nunca entrem num templo, ou nunca entrem numa sinagoga, mas se eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou um templo ambulante, eu sou um templo móvel, eu vou até as pessoas, e quando as pessoas entram no meu coração, elas entram no templo do Espírito, e eu compartilho do Espírito, e elas comem, e elas bebem, e elas saem com esperança. Ou você vai deixar passar a sua vida, sua juventude, sem descobrir o verdadeiro sentido da vida. Ou você vai continuar
nos ciclos intermináveis da religiosidade, sem conseguir romper com isso. Eu tenho certeza, queridos, que quando a gente simplesmente se dispõe, Deus vai dar para a gente uma criatividade. E você vai se ver fazendo algo novo, algo diferente. E você vai ser uma ponte. Uma ponte que o diabo quebrou por causa da religião. Mas você vai ser uma ponte, consertada por Deus, para consertar muitas canas quebradas e muitos pavios que fumegam. Eu quero que você feche seus olhos nessa hora. Senhor amado, nessa noite eu gostaria de pedir a Ti, pedir ao Senhor, que o Senhor nos dê a coragem, a mesma coragem que Jesus tinha, a mesma ousadia que Ele tinha, para saber romper com ciclos infrutíferos, embora Ele nunca foi infrutífero, mas Ele soube se desvincular de ambientes que queriam roubar dele a vida dele, os sonhos dele, o ministério dele. E hoje, ó Deus, nós queremos ter essa mesma coragem. Coragem para perguntar ao Senhor o que tem roubado o nosso ministério. O que tem feito com que os nossos dias e as nossas semanas não passem de rotina, de uma rotina. Uma rotina que não altera a rotina de ninguém. Que não é capaz de transformar a vida de alguém. Que não é capaz de reacender a chama de nenhum pavio que fumega. Deus, temos tido tanto de Ti. Temos recebido tanto de Ti. Senhor, nessa semana eu te peço uma experiência nova com Teu Espírito. Uma experiência de cura. Uma experiência de milagre. Uma experiência que eu possa contar para as pessoas e dizer: olha, o Deus que eu creio é um Deus vivo. É o Deus vivo. É o Deus que reacende pavios que fumegam, daquela vela que estava acesa ontem, mas que alguém apagou e só solta aquela fumacinha. Senhor, dá-nos as condições de reacender, de reacender. Em nome de Jesus. Senhor, as canas quebradas do caminho, dos canaviais, da beira da rua, da marginalidade, que não presta para ninguém, tem que prestar para mim e presta para o Senhor. Que tenhamos um olhar voltado para essas pessoas. Ó Deus, talvez sejamos iludidos achando que apenas quem precisa de Ti é quem está nas ruas largado, talvez um mendigo, ou um órfão, alguém cujo estereótipo já é de carência ou de necessidade. Mas nos esquecemos que o rico também pode ser uma cana quebrada. Também, Senhor, aqueles que vivem nos condomínios de luxo também podem ser pavios que fumegam. Talvez o jovem saudável que olhamos e atentamos e achamos que está tudo bem com ele, que não precisa de nenhuma mudança na sua vida. Dá-nos a visão de que essas pessoas também podem ser pavio que fumegam, podem ser também canas quebradas. E só o Teu Espírito para trazer o diagnóstico no nosso coração. Não é o olhar aparente, mas é a visão perscrutadora do Espírito em nós, que nos dará uma visão, que nos dará um raio-x adequado, como o raio-x que Jesus obteve daquela mulher samaritana, que estava ali pegando água, mas havia um vazio enorme na sua vida. 5 maridos já tinham passado por ela, e a 6ª pessoa não era o seu marido, porque havia um vazio enorme no coração daquela mulher. E Jesus teve um olhar para perceber isso.
Ó Deus, ó Senhor, ó Deus, aviva-nos nesta noite e acende a paixão no nosso coração, porque há festa nos céus quando um pecador se arrepende, a vida na igreja quando as pessoas se convertem, a vida, há sentido para o nosso ministério quando a gente sabe, porque sabe que a nossa vida pode mudar o curso de uma outra vida, de uma outra pessoa. Aviva-nos, ó Deus, hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.